Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como funciona um multímetro. Eu estou com esse equipamento muito bom, que é o multímetro digital da Hikari HM2030. É um multímetro que não custa muito caro, algo próximo a R$ 300, pelo menos foi o que eu paguei na época. Acredito que não tenha aumentado tanto o preço, tá? Então você vai ligar o multímetro aqui e aí os dígitos surgem no visor. Agora, o que é importante entender do multímetro é a forma como você irá utilizá-lo. Isso é o que gera geralmente uma dificuldade na mente das pessoas. Eu vou explicar para vocês, por exemplo, que o multímetro ele serve para medir voltagem, resistência e corrente elétrica. Basicamente é isso o que um multímetro faz. Esse faz um pouquinho mais, mas nós iremos nos limitar à voltagem, resistência e corrente elétrica, porque fica mais simples. Depois a gente avança para outras funcionalidades do multímetro, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos a ponteira positiva e a ponteira negativa. Vamos supor que você tem dúvidas em relação a qual voltagem determinada tomada da sua casa tem. Tem uma tomada, mas você não sabe se é 110 ou 220. Então a primeira coisa a fazer é identificar no multímetro qual é a parte correspondente à corrente alternada ou à corrente contínua. Se partirmos de uma lógica, para fazer medição de tomada é sempre corrente alternada. Então nós temos aqui, quero saber qual é a voltagem dessa tomada, se é 110 ou 220. Aqui é a voltagem correspondente à corrente contínua. Por ser uma tomada, você vai ter que usar essa escala aqui da voltagem de corrente alternada. Então vamos supor que a sua tomada seja... Você acha que a tomada seja de 110 volts, aí você vai posicionar, vai deslocar essa ponteira até a faixa de 20 a 200 volts, vai posicionar aqui nesse pontinho, e aí você coloca na tomada. Mas aí é o seguinte, se a tomada for de 220, então você pode correr o risco de queimar no seu multímetro. Então primeiramente você coloca na faixa 750 volts. Se for de 220, o multímetro vai informar a você, aqui no visor, que é uma tomada de 220, porque você está na faixa de 200 a 750. Tá, ok? Então comece sempre por aqui. Agora, se for de 110 volts, o multímetro já vai indicar isso para você. Se você quiser descer uma escala para que o multímetro trabalhe com mais precisão de 20 a 200 volts, é melhor você baixar, trazer a ponteira para cá para 200, colocar as ponteiras na tomada, não importa a posição, porque em corrente alternada não existe o positivo nem o negativo, você pode pôr ou a ponteira preta ou a vermelha em ambos os buraquinhos da tomada, que não haverá o maior problema, tá? E aí no visor vai aparecer os 110 volts. Agora, se o seu objetivo for medir resistência, vamos imaginar que você tenha diversos resistores, 100, 220, 330 ohms, mas você não lembra, né, da combinação de cores, você precisa usar o resistor em um determinado circuito, tem que ser um resistor de 220 volts, e você tem lá um conjunto de 20 resistores, mas você não sabe qual é o de 220. Então você começa a pôr as ponteiras nas perninhas dos resistores e posiciona a ponteira aqui do multímetro para a parte correspondente à ohmificação. Então, se de repente você colocou as ponteiras em um resistor de 110 volts, de 110 ohms, você deve colocar essa ponteira nessa região aqui entre 20 e 200
220 ohms, né? Nessa parte aqui, ó. 200 ohms a 200 kΩ. Tá? Você coloca a ponteira para cá, e aí, se for de 220 ohms, o visor já irá apresentar o resultado para você, ok? Agora, se tiver uma ohmificação maior, aí você vai subir na escala. Vai subir na escala até encontrar a resistência específica daquele resistor. Na parte de corrente elétrica, é importante que você retire esse plug daqui e coloque aqui na parte de miliamperes. Aqui você está na escala de volts e ohmificação em hertz. Tá? Se você pretende medir a corrente elétrica, então tira essa ponteira vermelha daqui, o plug, coloca para cá. E um detalhe, você vai precisar conectar as ponteiras como se um multímetro fizesse parte do circuito. Só assim você conseguirá medir a corrente elétrica que passa pelo circuito. E, obviamente, fazer o deslocamento da ponteira para essa região aqui de amperagem. Tá vendo? Então, temos aqui, olha, amperagem para a corrente contínua e amperagem para a corrente alternada. Se você quiser medir corrente elétrica em sistemas de corrente alternada, é essa faixa que você vai utilizar. Se você estiver trabalhando com eletrônica, você vai trabalhar com essa faixa aqui de amperagem. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigado e façam um bom uso do multímetro.